Silêncio. Câmera. Ação. Não, também é bom ver que há uma certa diferença, não é? Yeah. Eu sou o jovem Escusavas dizer isso. que vem responder O ao jovem. mestre. O jovem. Imagina isto, tipo Actor Studio, estás Pronto, a ver? está tudo a gravar. Aquele programa que os gajos faziam lá no Actor Studio em que Yeah. entrevistam as pessoas. Aquele cota que eu não me lembro do nome agora, mas sempre com um ar bué sério. bué, que é o gajo... Eu lembro-me de ver essas entrevistas, é super sério. Também gosto de ver o Kunk on Earth, já ouviste? Não? Aquela comediante inglesa que vai entrevistar Ah, cientistas. sim. Adoro. Did Arthur came a lot? Yes, it came a lot, yes, a lot of suns. Eu adoro a gaja, ela é linda. Pá, E sempre com aquela espetacular. cara... Super, como é que ela consegue fazer aquilo? Acho incrível, fogo. Acho o vosso trabalho como ator pá, não sei como é que vocês conseguem fazer, é uma bênção, é um dom, é uma vocação, é qualquer coisa nesse género, porque tu consegues mesmo mudar. Tipo, não sou eu, Pedro, ou tu, Eduardo, passas a ser aquele personagem. Como é que tu consegues mudar essa... Pá, eu acho que a principal arma de um ator é conseguir manter a criança. Porque no fundo o que tu fazes é aquilo que fazes quando és miúdo. Que é, de repente, tu estás a brincar e tu assumes a personagem do jogo. Sim. E para ti, durante aquele momento em que estás a jogar, aquilo é verdade. E essa é a nossa questão. É isso que tu estás a dizer, é nós brincarmos à verdade. Ou seja, estamos a brincar, mas enquanto estamos a brincar, a brincadeira é verdade. Não há outra verdade. Exato. E isso faz com que, de repente... Fazes um às ve- shift Yeah. e mudas para aquele personagem, para aquele... Mas é engraçado falares disso, porque eu tenho uma filha pequena de 8 anos e ela faz essa mudança e eu às vezes fico... ok. Já estás aí! Como é que conseguiste chegar a essa ponto? Eles são Eles é um são, ponto tipo, de vista super automáticos. interessante. E como é que tu mantens esse lado de criança ativo quando a gente já tem... Pronto, já é adulto, não é? Digamos assim. Pá, no meu caso, eu acho que padeço de uma doença à qual as minhas colegas de liceu, estás a ver? Aqui vem a minha idade, digo liceu, chamavam infantiloide. Porque na altura ainda não era politicamente incorreto dizer mongoloide. Ok. Não é? Então, era aquele gajo que já tinha 16 anos, já devia ter conversas mais maduras, já devia responder de uma forma séria a determinadas coisas, mas que continuava a curtir a cena de ser criança, de ser parvo, no fundo. Então era o infantiloide. Então, se calhar, passa um bocadinho por aí, que é conseguires manter essa coisa de infantiloide, deixando cair algumas coisas que estavam ainda agarradas ao infantiloide, como alguns preconceitos e coisas... Mantendo a capacidade de conseguires gozar com tudo, brincar com tudo, pá, não ficar demasiado sério em relação às coisas, e acho que é isso. A única coisa que eu ainda não consigo fazer e nunca consegui é no trânsito deixo de ser criança, fico uma pessoa com problemas mentais, com incapacidade de gerir o que está à minha volta. Também concordo com isso. E 5 minutos depois tu pensas, mas porquê, meu? Porquê que eu fiz isto? Zen, respira fundo. E acho que estou a conseguir, não é? E no minuto seguinte... Por exemplo, agora tive quase 2 meses sem poder conduzir porque parti a perna e foi tipo, uau. Tranquilo. Yeah. Sentia-me o Deepak Chopra. Não foi de moto, pois não? Não foi de moto, lá. foi de escadas. É um veículo muito perigoso. Muito perigoso. E o capacete dourado já foi há algum tempo. Foi o teu primeiro... Vai fazer 10 anos para o ano. Filme, 20 anos. 20 anos. 20 anos. 2007 já... Eu estava com o Nós Jorge filmámos em Craminha em 2006. 2004 numa formação
na Associação Abril e Maio de um curso de Da cinema. Eduardo Dionísio, Sim, que era ali no Regueirão dos Anjos, na altura, sim, ou já não? exatamente. Era na altura. Foi Então? o primeiro, aliás, foi o primeiro Ok. curso, o primeiro ano que Provavelmente, ele já cruzando estava- com vocês por lá, sem vos Sim. conhecer de lado nenhum, fizemos. Exato. porque eu trabalhava com uma companhia de Évora e nós vinhamos muito às cenas de Abril e Maio. Sim. Uh, Pá, portanto, aquilo era brutal, foi assim um abrir do universo, um abrir fantástico. Eu já estava, ele foi o meu professor, né, digamos assim, e foi ótimo perceber que ele já estava a começar a entrar na onda do capacete dourado e já falava sobre o capacete dourado e já tinha até escolhido a direção de fotografia da Inês Carvalho, né, que também nos chegou a dar aulas nesse workshop. E portanto o universo vês? do. Yeah. É um gajo que também não precisa precisa se acalmar um bocadinho. E portanto ele já estava a entrar nesse universo do capacete dourado. Tu quando é que entraste, quando é que foste contactado, vá lá, digamos assim, para fazer o filme? Foi a tua Olha, primeira longa-metragem também? foi a minha primeira longa-metragem de cinema, ou seja, eu tinha entrado numa longa-metragem para televisão do Vendrell, um papelinho muito pequenino no Jogo da Glória, em 2000, 2001, na altura que a SIC estava a apostar nos telefilmes. Sim. E eu tinha estudado em Évora, fiz a minha licenciatura em Évora para ser professor de teatro, porque na altura o curso não dava formação prática como ator e investigação, que era a outra área profissional que permitia sair. Para os professores do curso, a investigação era ir para a biblioteca, estudar o que os outros já estudaram, fundamentar-se naquilo que os outros já tinham dito e depois, e para mim, a investigação teria que ser noutro âmbito, teria que ser sentar-me com uma companhia, ficar a acompanhar o trabalho da companhia e a ir recolhendo coisas e depois comparar com os ratos das bibliotecas aquilo que estava a acontecer ali, naquele momento na vida real, e então não me fez sentido seguir a investigação, fui para ensino. Mas comecei a trabalhar logo no primeiro ano, eu entrei em 96 para a universidade e acabei o curso em 2005. Portanto, eu costumo dizer, eu fiz medicina, com especialidade e tudo. No primeiro ano comecei a trabalhar com uma companhia, essa companhia de lá, e fui trabalhando com eles, depois com outras companhias, e quando voltei para Lisboa em 2005, de repente é o vazio. Porque já tens uma história numa cidade do interior, conheces todos os agentes culturais da cidade, já trabalhas culturalmente, mas de repente voltas à tua cidade, que é Lisboa, e Estás a zero. ninguém sabe quem tu és. Exato. Porque as coisas não circulavam. Quando muito circulavam espetáculos de Lisboa para lá, mas de lá para cá, não. Então, o Jorge pôs um anúncio no jornal, que é uma cena que Na altura é fazia sentido. muito vintage, Muito não é? vintage muito hoje em gourmet, dia. Muito gourmet. que é, pôs um anúncio no jornal, no Público, e eu estava em casa de uma amiga minha, mais a minha namorada, na Moraes Soares, lembro-me perfeitamente, e elas estavam a ler o jornal e ela vira-se para mim: olha, estão à procura de um ator entre os 18 e os 25. Eu: porquê é que me estás a dizer isso? Eu tenho 28. Está bem, mas ninguém te dá 28, acho que podias tentar fazer o casting. Estava a ser simpática. Pá, posso fazer isso, mas eles dizem precisamente, especificamente 18, 25. Pá, Eduardo, ninguém te dá, às vezes não te dão 18 anos. Que simpática. Pá, não perdes nada em fazer isso. Está bem, não perco nada. E liguei, me inscrevi-me e fui para lá tipo meia hora antes. Eles estavam a fazer no pé do Largo do Carmo. O Branco tinha lá um espaço alugado, o Paulo Branco, onde eles faziam algum trabalho de preparação das coisas. Ainda não era o Largo do Carmo que nós temos hoje, não é? Ainda não havia esta gentrificação, portanto ainda havia ali duas tascas ao lado. Yeah. Eu banquei na tasquinha, bebi um cafezinho, na calma, vejo passar o Cremês, sem saber que era o Cremês, ele passa, eu estou lá sentado na esplanada a fazer tempo até chegar a minha hora. Chegou a minha hora, pá, e fiz o casting. Ele perguntou-me: que idade é que tu tens? E eu: tenho 28. E ele: ok. Mas, efetivamente, eu com 28 anos era barrado à porta do casino para mostrar o cartão de identidade. Yeah. O cartão de cidadão. A minha mulher entrava, tem menos 5 anos que eu,
por acaso, coincidência ainda é a mesma, e depois olhava para trás porque estava sozinho e estava eu a tirar a carteira para mostrar à segurança que podia entrar no casino. Eu até posso jogar nas mesas, não é só nas slots, mas pronto. Pá, e então fiz o casting isto em 2005, em setembro de 2005, ele estava a fazer vários castings. Passado uma semana e meia ele telefona-me a dizer que tinha gostado do meu casting, mas tinha gostado de outros castings também, se eu estava disponível para fazer um novo casting. E eu, sim, está-se bem. Se bem que no primeiro casting eu fui naquela tipo, isto é pá, 18, 25, tenho 28, claro que não vou ficar. E tenho sentido que na minha vida isso acontece um bocado assim, que é quando tu vais a cagar, que é, não tens peso na cena, não estás preocupado, eu preciso disto, as coisas acontecem. Exato. Sim. Ligou-me e tal, olha, mas... Isso é verdade. Olha, não sei se vais ser tu, mas já agora gostei do teu casting, importavas de me dar contracena para outras personagens que eu preciso de fazer casting? Não, na boa. Então comecei a ir ter com ele e dar contracena a outros, levei chapadas como ao caraças, porque via uma personagem que tinha que bater no principal. Sim. Pá, então... ok. E eles, mas posso-te bater? E eu, puto, senão a cena vai ficar falsa por estar a fazer casting, não te preocupes com isso. Bam, 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 bam. Pá, e andámos nisto, ele andou ali, aquela coisa de vais dando umas... Pá, isto de setembro até o dia 26 de dezembro. A levar chapadas. No dia, não, sim, de certa forma. No dia 26 de dezembro, depois de uma grande noitada, porque eu liguei-lhe, porque havia umas festas solidárias no dia 25 de dezembro. Exato. No edifício da Interpress. Sim. A malta levava uns sacos de comida e depois ficava ali a bombar. E pá, a gente saiu da festa, já era dia 26 de manhã e fomos para a casa dele ainda, beber mais uns copos, conversar, isto, uma grupeta grande, tudo espalhado, a andar para trás e para a frente. E ele ficou-se a olhar para mim, pá, se calhar, acho que está bom, acho que és tu. Ficamos assim. Criaste ali uma amizade, no fundo. A questão foi essa, nós fomos criando uma relação, fui jantar com ele e com a Ana Moreira, que já era escolhida para o filme. Sim. Ou seja, ele foi-me testando com as pessoas que ele já sabia que eu ia entrar no filme, ele ia-me testando. Olha, vamos jantar ali. E depois estava não sei quem. Olha, vamos ali, coisa, não está... Quando deste por ti, foste... E quando dei por mim... O papel principal era teu. Pá, eles depois foram fazer reperagem em fevereiro, março de 2006. Eu disse, olha, eu se calhar gostava de ir com vocês para ver o sítio onde vamos filmar, perceber como é que é com as motas, não sei se já tens a coisa tratada. E ele disse, sim, tenho lá um mecânico que nos vai ajudar com a cena das motos. E eu, pá, então, curtia. No anúncio não estava lá escrito que também sabias conduzir moto ou não? No anúncio de... Não. Essa das motas, quando é que apareceu aí o papel das motas? Não, quando ele me começa a falar do filme, diz-me logo sobre o que era e eu fiquei logo naquela... Já tinha andado de moto, sabia conduzir moto, mas não era expert. Sim. E não tinha moto. E então comecei a pensar como é que eu me vou safar desta e foi aí que surgiu a cena deles irem fazer reperagem. Eu fui com eles, mas eu não fiz reperagem. Eu cheguei no primeiro dia, fui para a oficina do mecânico e fiquei lá a semana toda. Ele, à noite, ia-me deixar a Vila Real, o mecânico, fiquei bem amigo do mecânico. Aí já estavas a trabalhar no personagem, ao fim e ao cabo? Sim, eu acho que a partir do momento em que, quase inconscientemente, os encontros que ia tendo com o Jorge já ias trabalhando o personagem, mesmo sem estar com aquela coisa de agora estou a dizer... Não, porque eu entrando informações sobre o que ele queria da personagem, sobre como ele via a personagem, sobre como ele a pensava. Exato. Depois o que eu ganhei aí foi uma relação com aquela região, um bocadinho mais próxima, porque apesar de tudo eu sou um gajo de Lisboa, estudei em Évora durante 9 anos, mas sou um gajo da cidade, criado na cidade, metro, transportes, e esta relação com a ruralidade fui ganhando antes com a minha namorada que é de Aveiro, não, ela é da cidade, mas tínhamos amigos e a família de... os tios-avós e não sei o quê, eram daquelas aldeias, portanto vais percebendo alguma dessa relação da ruralidade. O meu sogro era de Sinfãs,
Viseu, portanto, aí também consegui buscar algumas coisas. E cheguei à oficina e ele tinha uma DT cheia de autocolantes e não sei o quê, uma LC. Era a E moto estava a arranjar era a esse- moto do yeah, tempo. Aquela moto era... Estava a arranjar a moto, não sei o quê. E ele, mas eu assim, e esta aqui é o quê? É uma DTR, não? Uma 125. E ele, não. E eu, mas é bem maior que essa. E ele, não mas essa é uma DTMA, isso é do final dos anos 70. Isso ainda nem tem arrefecimento a água, é tudo com óleo. E eu, mas está estragada, é isso? E ele, está aí para recuperar a bué. E eu, mas é muito difícil. E eu, gostavas de fazer com esta? E eu, eu gostava muito mais de fazer com essa do que com esta que já está toda igual a todas as outras das escolas. E eu, eu achei que tu ias curtir mais esta por causa dos autocolantes e não sei o quê, por ser mais recente. E eu, acho que curtia mais aquela. Ter uma DT que ninguém tem. O pai é mecânico, acho que faz todo sentido. E ele, bora, vamos começar a desmontar aquilo, pá. A gente tem que lhe mudar o pistão, temos que lhe mudar uma data de coisas, mas o que é preciso? Bora lá. Pum, ele puxa a moto para a frente e eu não fazia nada, não é? Eu digo, o que é que eu posso fazer? Ele, não, eu já te digo. Depois, olha, aperta aí esse parafuso. Ok. Queres que vá buscar alguma coisa? Não, tu não sabes onde é que está. E ele, então vi a moto a crescer, estás a ver? Também. Aquela foi feita de propósito para o filme, então adorava aquela moto. Trouxe-nos alguns problemas durante a rodagem, porque a embreagem partia-se a meio de... Estávamos a filmar um travelling a acompanhar a moto e eles... Bora, tens que acelerar mais. Eu, não dá, mano, não dá. Não é embreagem, nós estamos só a descer. Isto já não está a acelerar nada. É só... Lá parávamos, ligávamos. E Fernando, tens que cá vir, o cabo de embreagem partiu outra vez. Houve assim alguns stresses, mas isso também trazia aquela adrenalina de repente... Hoje em dia comparo com o Miguel Oliveira, não é? Ele vai para a boxe, lá estão os gajos todos a arranjar a moto, aquilo devia estar pronto, aquilo devia estar bom. Ele está na pista, mano! E era como a mesma cena que nos acontecia, que a personagem estava na pista, a moto não pode falhar. Mas e se falhar? Se calhar as coisas acontecem e o Jota também ia ter que lidar com essa merda. Então... Também aproveitámos isso para um momento, viste o filme? Vi. Quando ele está em casa do rato, com as formigas e não sei o quê, e está ali a arranjar mais um cabo de embreagem. Foi texto que surgiu porque já era para aí o quarto cabo de embreagem. Eu não estava a arranjar nada, não é? Mas lembrava-me como é que ele tinha feito, estava ali a esticar as cenas. Ok, está feito. E foi essa relação a minha mulher e o meu sogro e a minha sogra quiseram-me oferecer a moto de prenda de anos. Ainda falámos com o Fernando, só que os papéis da moto estavam em França. Ui. Porque a moto era de um imigrante, não sei o quê. E não conseguíamos encontrar a Câmara Municipal onde ela tinha sido registada para conseguir recuperar a matrícula. Então acabou por ficar em Águas de Bacalhau, porque depois também não se podia andar com ela, mas tinha sido lindo. Tinha sido lindo. E o espírito do Motardo, por exemplo, há uma coincidência no filme que é o facto do Jota ter perdido a mãe e essa rebeldia das motos, digamos assim, porque normalmente os motociclistas são sempre considerados como pessoas um bocadinho fora da caixa, um bocadinho rebeldes, um bocadinho inconformados, um bocadinho... Também houve essa escolha, assim, a moto por si só também te deu esses valores? A moto já nos dá essa relação de romper, não é? Eu trazia as minhas memórias de escola. Eu não tinha moto, mas a maior parte dos meus colegas tinha. E nós passávamos os intervalos e às vezes mesmo o tempo das aulas à porta da escola. Eu lembro-me. A andar, dar umas voltas e a ver a malta que dominava a cena, a sacar cavalos, a fazer as éguas mais longas. Havia um gajo na minha turma que era o Bruno, que era o gajo que dominava a DTR. O meu gajo tinha uma DTR 125, ele era da minha altura.
mas ele fazia o que queria com aquela merda, mano. É incrível, não é? Incrível, estás a ver? Como é que... O gajo, em termos, ele faltava às aulas todas, o gajo já tinha 17 anos, era o gajo mais velho da turma, pá, mas o gajo fazia com a moto aquilo que ele queria. E depois havia outro, que era o Miguel, também era um grande da cromo, que tinha uma Casal Boss, pá, e virava a Casal Boss ao contrário. Pá, então, via que eu já trazia de... Eu não tinha moto, tínhamos espalhado 3 ou 4 vezes com a moto de pessoal, e a minha mãe nunca me deixou ter moto, mas tive sempre a cena, eu quero ter uma moto, eu quero ter uma moto, eu quero ter uma moto, e a minha mãe dizia-me, não, tu não vais ter moto, porque tu sem moto já é o perigo que já anda atrás de ti para não ter que ir para o hospital, portanto, com moto eu não estou para te enterrar antes de mim, portanto não vais ter moto. Mas eu, pá, sempre fui um bocadinho inconsciente, no sentido em que não estava muito preocupado com o que é que acontecia a seguir. Bora lá. E acho que consegui recuperar um bocadinho isso, porque acho, efetivamente, aquilo que tu estás a dizer, que a personagem tem que ter esse inconformismo, até porque a mãe morre desse inconformismo. Exato. Não é? E fica-nos um pouco, se bem que para mim que estou dentro do filme, se calhar para quem viu só o filme não passa isso, mas se nós ligamos os pontinhos todos, o filme começa com o acidente, em que a mãe morre, ele está numa das motas que faz o cruzamento, é quase aquele jogo do James Dean, né? O jogo dos carros, vamos em direção ao precipício, a ver quem é o primeiro a desistir e a parar. Exato. Né? E ali era ver quem é o último a atravessar mesmo à queima com o carro. E dá-se o acidente, não é propositado, mas há ali qualquer coisa com ele e com a mãe que já não está bem resolvido, que quando o pai lhe dá a foto da mãe, ele diz que a mãe se entretinha com coisa melhor, portanto, ele descobriu qualquer coisa que não curtiu sobre a mãe, não é? E isso traz ainda mais essa relação de inconformismo, que eu acho que muitas vezes a rebeldia vem desses sítios, vem de sensações de injustiça, principalmente. Eu acho que Sim. E essa injustiça, pá, pode ser emocional, pode ser social, pode ser política, económica, mas acho que vem daí, que é... Estão-me pi... E eu a E ver. então eu vou pi para isto tudo. Exatamente. Não é? Que é... Não me conformo, eu vou à luta ou vou fazer outra coisa, vou mudar de rumo. E acho que ser motociclista é um bocadinho isso. E durante as filmagens, como é que foi? Disseste que tiveste problemas com a embreagem, mas a Inês, acho que o Jorge no podcast anterior falou que a Inês, não sabia se era a Inês que estava a filmar a roda, há um plano de roda, não eras tu que ias a conduzir, pois não? Não. Eu gosto também daquela cena em que tu entras pela escola adentro, logo as primeiras. Também não era eu a conduzir. Eles não me deixavam fazer nada. Eles só me deixavam fazer as cenas em que tinha que aparecer a cara do... Ou chegar, ou parar, ou E arrancar. ainda consegui, à revelia, 2 vezes ir ter com o mecânico, porque as motas depois iam sempre para ele, e ir andar de moto num dia que eu não estava a filmar, e mesmo assim, a meio do dia, o mecânico disse, olha, não dá mais, que eles já telefonaram a dizer não podes. Que é aquela coisa, tu és protagonista de um filme, não podes andar no lugar do pendura, não é? Não podes fazer nada que te ponha em risco. Exato. Porque não há dinheiro para parar a produção e ficar à espera que tu recuperes de uma perna partida ou de um acidente mesmo mais ligeiro que seja. Exato. Então ok, agora precisamos, então vamos aqui a direita, o carro vai ao teu lado, não te estiques, até porque não podemos ir muito depressa, isto depois não fica tudo muito tremido. Exato. Ok, mas tudo o que era avarias, não que eu soubesse fazer, mas até poderia ter aprendido. Sim. Mas mesmo aquela cena da dança das motas, da valsa, todos os outros são os atores, menos eu. Portanto, o Jaime Freitas, o Carloto Cota, o Henrique Martins e os putos que nós conhecemos lá e que faziam figuração especial no filme, que faziam parte da tropinha, todos são eles e eu a ver.
a vê-los a fazer a cena. Pá, por outro lado, os primeiros gajos que vieram fazer o acidente eram espanhóis. Eram duplos espanhóis, especialistas em acidentes, e o carro estava todo artilhado. O carro parecia um carro de rally, com aquelas estruturas todas de proteção e não sei o quê. E o gajo da moto, o Carloto, como é o gajo que passa primeiro, não há grande perigo, fez a personagem dele, e um dos espanhóis estava no carro e o outro estava na moto. Ok. Para passar mesmo à queima, para termos aquela relação da roda e do carro. Essa entrada na escola e as cenas todas lá no... É o mecânico, o Fernando, Pátio. é ele que faz isso, que ele também era maluco de motas. A valsa e a cena inicial do filme, aquela panorâmica que desce lá para aquela zona em que eles estão todos a andar de moto naquele terreno e não sei o quê, antes do acidente, porque isso foi filmado no outro dia. Pá, era o Humberto Ribeiro, campeão do mundo de stunt, que é um gajo da zona de Leiria, Alcobaça, não sei se conheces. Sim. Pá, pegava na moto e pronto, Brincava. a gente ficava assim. O kit de unhas. Ele, enquanto estava a aquecer, pá, pronto, andava ali, em cima da moto, as voltas da moto, ver o que é que dava para fazer, dizia assim, esta aqui não tem força, pá, isto é uma 50, não tem força, que ele queria fazer cenas com ela, porque ele, pronto, faz as habilidades dele com uma 1000, não é? Que é pom, 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 pom. Uma força descomunal. Pá, e a seguir fui ter que ir pesquisar o gajo, que é uma cena do outro mundo. Os gajos do stunt é uma cena do outro mundo. E o gajo foi campeão mundial não sei quantas vezes. Portanto, de repente tenho o campeão mundial a fazer de mim. O gajo o Humberto é um bocadinho mais alto que eu, pouquinho, para aí 1 ou 2 centímetros, cabelo encaracolado também um bocado mais escuro. Portanto, estava perfeito para a cena. Parece feito de propósito. E a relação do Jota, motociclista, com os outros personagens, o pai e os professores, teve um elenco fantástico também, não é? Rita Elenco de luxo, elenco de luxo. Maria João Luís, Alexandre Alencastre, Rogério Samora, António Fonseca, até o Moço, ele mete o Manel Moço, o realizador, como diretor da escola, o primeiro diretor que vai sair. Pá, isto é o cinema, não é? Sim. Tu sabes que a malta não é como no teatro, nós estamos ali 2 meses todos a trabalhar juntos para a coisa acontecer. Portanto, a Rita, a Alexandra, a Maria João, o Moço, o Fonseca, foram lá um dia. Exato. Alguns deles, umas horas. Exato. Alguns deles foram na avioneta que chega a Bragança, ou Vila Real, aquela que vai assim, não é? Que leva 10 pessoas, Meu Deus. porque é 50, porque era mais rápido, mesmo assim, do que irem de transporte, mesmo de carro. Tal, chegam, filmam, vão embora. Portanto, eu jantei com a Rita Blanco e com a Maria João Luís. Todos os outros acho que nem cheguei a jantar com eles. Pá, é muito fixe poderes ser o rebelde da escola e pagarem-te para isso. Porque eu, no meu tempo, era só o gajo que fazia as neiras, não é? Que era expulso da sala, que levava participações para casa e tal. Ali estão-me a pagar para isso. Fixe. Dream job. Dream job mesmo, dream job. Relação com a atriz, personagem? Pá, a minha relação com a Ana foi relativamente fácil. A minha dificuldade no processo de construção da personagem era percebermos bem até onde é que a relação deles chegava. Porque nós não temos nenhum beijo no filme. E não foi uma decisão prévia, não foi uma coisa tipo, pá, não vai haver beijos, não. Não. Foi a energia que se foi criando, a coisa ficou sempre muito mais onírica. Quase como se aqueles dois se encontrassem numa outra dimensão interior, em que podiam efetivamente ser verdadeiros, em que podiam efetivamente ser livres. Não é? Porque ela tem aquela máscara que ela tem que pôr por causa do pai, e ele, apesar de tudo, tem a máscara da rebeldia, que é eu estou-me a cagar para tudo, não quero saber. Mas no fundo, aqueles momentos que eles têm os dois de silêncio,
Tem muita coisa em comum. Que não é preciso dizer. Exato. E essa é a maior intimidade que tu podes encontrar com alguém. É verdade. É a possibilidade de estar em silêncio com alguém. Mostra que realmente há uma ligação Sim. que vai para além daquilo que nós vemos ou queremos ver. Também achei essa parte fantástica. E havia a banda sonora do filme também é genial, já disse ao Jorge, ele escolheu uns... Ele tem muito bom gosto. Exato. Quer dizer, nota-se. Por acaso... ele colocava essas músicas em algumas cenas, na cena da dança e nessas coisas, ele já tinha essa lista. Essa lista de música também ajudou a... A lista de músicas, ele tinha uma lista, tínhamos CDs. CDs. Discmans. Discmans. Dávamos com Discman e com rádio. E às vezes a música era o ponto de partida para o ensaio enquanto eles estavam a preparar tudo, enquanto estavam a preparar a luz, enquanto estavam a preparar a maquinaria para montar a câmara. Tínhamos uma mantinha, estendíamos a mantinha, ele punha a música e discutíamos sobre a cena que íamos fazer a seguir, enquanto estávamos a ouvir a música. Os Mutantes foi uma coisa que surge na edição, porque não conseguimos os direitos da música que ele queria na altura para... Não sei se ele falou disso, com certeza. Em algumas coisas sim, outras não. Não foi Ok. assim tão... Disse quanto é que tinha gasto em músicas, principalmente na do Manos, que gastou um bocado mais do que as outras internacionais. Mas não falou nessa no Mutantes, acho eu. É essa, Humanos. Mutantes, Humanos, sim. Sim, porque estava relativamente próximo a saída do álbum, portanto Sim. Provavelmente foi isso também que... Também pesou um bocado no E nós valor. tugas esticamos-nos um bocado, é aquela coisa... Achamos sempre que... Nunca sabemos se vamos receber no dia a seguir, então exageramos É no melhor, orçamento. é melhor. É não ser Just já. in case, just in case. Eu percebo. Mas apesar de tudo, foi mais barata do que aquele queria inicialmente. Ok. Porque não conseguimos os direitos. Exatamente. Ainda tentámos sempre- até é por cunhas familiares. Quanto tempo demorou essa rodagem, esse filme todo? Portanto, eu falei com ele em 2004, ele já estava dentro do projeto, portanto... Eu acho que ele até estava dentro aquilo- do projeto até aquilo ser desde exibido. 2002. Verdade. Foi quando ele começa a pensar no projeto, na altura em que ele Até que ele é está... exibido em 2007, então são 5 anos ali... Sim, filmámos em 2006. Eu fiz o casting em setembro de 2005. Começámos a filmar em março de 2006. Apanhámos ali final do inverno, princípio da primavera, e terminámos em abril. Foram cerca de 6 semanas, o que na altura já era... acho que 2 anos antes ainda se filmavam 8 semanas. Ok. Portanto, é dos primeiros filmes em que já só tem 6 semanas para a rodagem. Ok. Agora acho que são 4, 5. mais curtinho. Não sei, a malta deve achar que a câmara anda mais rápido. Com o tempo isto... Mais Pá, frames isto por é segundo. evolui, bué, pá. As câmaras agora filmam muito mais rápido e os atores também fazem tudo e depois a gente põe em velocidade normal. Pá, precisas do tempo à mesma, meu. Precisas de construir a coisa, precisas de tempo para mastigar, Porque tu não estás no decor um ano antes a sentir a luz, a perceber a energia, perceber onde é que podes pôr a câmara para conseguires aquilo que tu por queres. exemplo, se tivesses mais trabalhos como autor em cinema, se calhar eras capaz de ser mais rápido, não é? A atingir um personagem. Mas quando às vezes também tens trabalhos de cinema muito esporadicamente, como não há uma indústria assim per se, não é? Eu acho que para nós, mesmo assim, nós não temos essa dificuldade, nós atores, porque nós temos uma outra metodologia de trabalho, não é? Sim. A dificuldade pode ser teres o guião em cima, que não te permite, mas pode ser a metodologia do realizador, que é dar-te o guião em cima para não teres tempo de construir muita coisa sobre, Ok. para ser construído tudo com ele, não é? Sim. Porque nós temos um bocadinho essa mania que é, dão-te uma história, tu vês a história e começas logo a construir o que é que está para trás, onde é que estão as outras ligações que não se veem ali. Exato. Ou seja, começas a construir uma teia para que a personagem tenha uma vida para além daquilo que está ali, senão depois ela não vai ter vida ali. E sim, não vai ser real no Não, cinema. não, Sim. tem que haver
coisas para lá, tem que haver subtexto, tem que haver coisas, pensamentos na cabeça da personagem, que não são só os pensamentos do ator. Para isso tu tens que construir história, não é? Então, apesar de tudo, para nós não é tão difícil. O que me parece que é difícil é a relação que tu precisas de estabelecer com toda uma equipa. Porque, pá, uma coisa, eu conheço o diretor de fotografia, já trabalhamos há não sei quantos anos, conheço o diretor de som, já trabalhamos há não sei quantos anos, conheço o realizador, trabalhamos há não sei quantos anos, portanto já há uma dinâmica que a gente já sabe onde é que eu vou ficar para que a luz esteja como eles estão a trabalhar, quais são estas movimentações, não é? Sim, movimentação da equipe. E tu estás em grande plano, a trabalhar com o diretor de fotografia, com o realizador, e tu respiras para a esquerda e fodeste o plano. Saíste Não da é? luz. Portanto, tu vais ganhando essas coisas no trabalho com as pessoas. Tu conheces bem o teu diretor de som, o teu diretor de som conhece-te bem, tu trabalhas com ele para saberes que há momentos em que tu queres baixar o volume, queres trazer a coisa para uma cena mais interior, mais dentro, não é? Mas há momentos em que tens que puxar para fora, porque os ruídos, as outras coisas, e como é que tu consegues, com a ajuda dele, puxar para fora sem perder, sem se transformar numa coisa estranha, não é? Agora estamos bem agora, pedem uma cerveja, uau, esta discoteca está fantástica! Não pode ser, não é real. Portanto, esta relação, e isto é que eu acho que perdemos nesta perda de tempo, neste retirado de tempo, é este espaço de relação entre toda a equipa. É verdade, é verdade. Porque, claro, eles dominam a área deles, cada um domina a sua, mas não nos conhecemos, não tivemos tempo para cruzar estes domínios, para trocar informações. Olha, eu aqui gosto aqui estava a pensar que podíamos... Ponto, não há volta a dar. E o Jorge ainda por cima tem essa coisa, que é, ele precisa de estar no sítio, pá, ele tem a ideia, ele sabe o que é que quer fazer, sabe qual é a energia que quer trazer para a coisa, mas ele precisa de estar no sítio, precisa de ter 1 hora, 2, que às vezes a produção passava-se, não é? Vamos filmar? E ele, não vamos filmar, mas já está tudo pronto? Não, eu não estou pronto, eu preciso de 1 hora com os atores aqui, com o equipamento montado, sem ninguém, podem-se ir embora. Exato. Para ver o que é que vai ser a cena. Então, mas já tens a câmara no sítio? Não, tenho a câmara montada, mas ainda não sei. Se calhar tenho que mudar os atores, ou tenho que mudar a câmara, mas preciso de sentir isto tudo. Os americanos chamam de blocking, não é? Que é a movimentação do ator na cena. E eles estudam muito essa posição, esse relacionamento com o realizador, depois do blocking estar feito é que a equipa entra e depois, olha, equipa, isto é o que nós vamos fazer, preparem-se. E depois, em alguns ensaios, as equipas começam, o diretor de fotografia começa a perceber se tem alguma coisa a corrigir ou não, algum outro ponto de vista que pode sugerir que o realizador, como estava focado no trabalho que o ator não se lembrou, ou o gajo do som, para perceber também onde é que pode pôr a microfone, se é que pode, lapelas, colar, etc. Portanto, eles chamam de blocking, isso é uma coisa que se calhar não... Não. Pá, mas pronto, lá está. O nosso mercado é tão pequeno que o que há de orçamento para fazer as coisas, pá, chega. Estavas a dizer que a gente não tinha assunto para conversar, afinal já vai aqui não sei lá o quê. Voltarias a fazer um filme de motas? É pá, voltaria. Na boa. Olha que eu vou-te chatear. Bora? Dá-me só tempo que é para eu ir voltar a aprender. Vou já voltar. Não, mas depois não podes andar, senão depois estragas a... Está bem, mas até começarmos a filmar ainda posso ter acidentes. Exatamente. Pois é que não. Depois já tive os acidentes todos, digo, olha, aqui cai-se assim. Não, eu comecei a aprender a andar de moto nas motas da Telepisa, quando tinha 18 anos. 18 anos. Então, não havia dinheiro para comprar motas, mas eu queria andar de moto, eu era fervoroso adepto de MotoGP e dessas coisas todas, sempre andei de bicicleta, muitos anos, e ali na bicicleta faltava um motorzinho, faltava aquela adrenalina, faltava aquilo... o pep. Bora lá acelerar e não sei o quê. Então, eu distribuí pizzas, então era Sissache Marina em 2 velocidades, e cheguei a meter combustível de avião numa... Tinha um amigo meu que trabalhava... Para ver se aquilo... Bufava mesmo nas horas, assim, uma adrenalina incrível. E, portanto, foi uma aprendizagem, caí imenso, não é? Portanto, claro. Foi uma aprendizagem fantástica.
Portanto, no teu caso também, pronto, também aprendeste a andar de moto cedo, também perdeste, portanto, podíamos fazer aí qualquer coisa dentro desse nível. Embora. Um distribuidor de pizza. Certamente. Dos antigos, não é? Destes novos. Não, dos antigos, mano. Meio. Que uma coisa que eu gostei imenso do Capacete Dourado era ele quase que nos transportava para os anos 90. Não é? Que foi filmado em 2007, ainda são 10 anos, ou talvez. Mas eu sentia aquilo anos 90, autêntico. Aquilo parecia Vila Real, Lisboa, dos anos 90, que nós éramos uns malucos de caraças com as motorizadas, né? A T50LC, era muito famosa na altura. Lembro-me perfeitamente. Na altura que a Honda lança CRM para fazer concorrência A à minha LC. primeira moto foi uma CRM 125, 2 tempos, que eu comprei, né? A malta. A que eu aprendi foi uma DT50LC, porque eu aluguei a moto, vê lá tu, aluguei a DT50LC sem licença, para ir tirar a licença à câmara e devolver a moto. Isto hoje em dia não se faz, pá, estás a ver? Opa, mas um gajo fazia. É isso, era essa liberdade que um gajo arranjava o esquema, fazia a cena, está feito, está resolvido. Mas hoje em dia não se faz, nem era possível fazer. Para já porque os pais com os telemóveis estão-te sempre a controlar e um gajo naquele tempo, os pais iam trabalhar. Exato. Não é? E quando muito dizes assim, eu à hora do almoço vou a casa, podes ligar para casa, não é? Mas se não, era à noite quando eles chegassem que a gente estava com eles, portanto Exato. o dia todo era... Freedom. Rock on! Deixa eu ver o que é que Não acontece. é? Quando muitos eles recebiam uma chamada no trabalho a dizer, olha, o seu filho foi para o hospital, vai ter que ir ter com ele às urgências. Se não tivesse magoado, ainda apanhavas por cima. Pá, eu não sei, acho que contigo provavelmente aconteceu o mesmo, que um gajo andava nas DTs, mas já estava a pensar, daqui a 2 anos já dá para comprar uma XR ou uma XT, uma 3,5, Aquele trator zorro. só para ouvir aquele barulho. Era essa cena. Depois a NSR era assim um bocado betinhos, não é? Mas havia lá, eu tinha um amigo meu da Telepisa que o gajo tinha uma NSR e o gajo focava na moto e coisa. Pois, porque a malta. Pá, eu tinha um amigo que tinha a ZR da Yamaha. ZR. Tiveste a TZR, que era a concorrente da NSR, Exato. mas eles tinham a outra anterior à TZR, que era só ZR, Sim. que não tinha carnagens. Sim. Que era tipo. Pá, que andava nas horas aquela porcaria, mano. Mesmo. Aquilo era um E depois a malta perigo. quitava aquilo a 80, não é? Tinhas uma 50, quitavas aquilo a 80 e de Ou então repente malucos como eu punham combustível de avião. estavas com uma moto que tinha Gripou o motor, estrutura mas isso para dar também não 90, 110 ali em segurança e a malta dá 140. Pá, mas isso é lindo. Essa inconsciência de... Claro, as coisas também iam-nos correndo bem, não é? Pronto, estamos aqui. Mas essa inconsciência permitia-nos viver, meu. Não é? É mesmo. Não Ter tempo para nós. Às vezes a gente achava que aquele tempo aborrecido em que não tínhamos nada para fazer era um tempo desperdiçado, mas era o tempo em que nós aprendíamos mais, porque líamos, ou ouvíamos música, ou pensávamos de nós para nós, não é? Construímos o nosso próprio pensamento. Agora, hoje em dia, eles quase não têm tempo para respirar, não têm tempo para viver, para sentir, está tudo ali intenso, não é? Quase não têm tempo para pensar, ok, quem sou eu, de onde é que eu estou aqui a fazer, não é? Interiorizar-se. Pronto, acho que foi uma excelente conversa. Muito obrigado. Vamos fazer um filme de motas. Bora. Yeah! Fixe.